todas, que Jesus nos abençoe, possa nos envolver, os Espíritos amigos nos ajudem aí na condição do estudo. O tema é deixa para a próxima encarnação. E quem de nós já nos valemos dessa expressão, né? Deixa para a próxima encarnação. Essa aqui não está dando jeito, é difícil, vamos deixar para a próxima encarnação. E é muito interessante que Humberto Campos, ele foi investigar isso. Deixa para a próxima encarnação. Ele conta essa história lá no Contos e Apólogos, em que ele foi participar de uma reunião no plano espiritual inferior, no umbral, e chegando lá, tinha o comandante ali, o chefe, né? E ele tinha assessores, alguns assessores dele, e a pauta da reunião, traçada pelo o chefe, era o Espiritismo. E aí nós vamos começar a narrar alguns pontos, e gostaria que a gente tivesse como que os espíritos que querem atrapalhar a marcha do progresso, eles se comportam e quanto eles nos conhecem, que talvez é o mais importante. Então ele diz assim, ele começa o chefe ali para os seus seguidores. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudica os planos nossos. Em toda parte da Terra, as criaturas começam a raciocinar menos superficialmente. Indagam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte. E aprendem, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendem, sem cadeias dogmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Oram com fervor. Meditam na reencarnação e passam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabem no planeta. Muita gente entrega-se aos livros nobres, à caridade, à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo. E por isso todas as atividades da sombra surgem ameaçadas. E aí ele lança uma pergunta: que fazer para conjurar o perigo? Ou seja, conjurar é armar, é uma maneira conspiratória. E aí ele pede que os seus assessores dê aí algumas ideias. E o primeiro assessor que levanta é o da incredulidade. Então ele levanta lá e fala assim: prezado Senhor, procuremos vincular a crença de que Deus não existe para os espíritas e de que as criaturas viventes então entregues às forças cruéis e fatais da natureza. A maioria das trevas, porém, o maioral da treva objetou desencantado. O argumento não serve, caro assessor. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Aí levanta o segundo assessor, esse o da vaidade. Instinto chefe, espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo, que as manifestações dos encarnados se resumem num caso fisiológico para a conclusão da ciência. E desnorteado, os profitentes da renovada doutrina faremos com que goze a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho. E assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. E aí o chefe levanta e diz: sim, essa ilusão já foi muito importante no passado. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abrirão para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. E aí levanta o terceiro, da discórdia. Sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam, com a oração e para a aprendizagem da vida espiritual, e nas quais tomam contato com mensageiros da luz. Assim sendo,
assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção de dignidade própria. Separá-lo-emos um dos outros com o invisível bastão da maledicência dos carregadores de lixo social que frequentam os centros, os fiscais do próximo, os examinadores da consciência alheia, para que seus templos se povoem de feridas e mágoas entre os frequentantes. E assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros com um sorriso nos lábios. Ou seja, polemizar de vez em quando aparece um desses mesmo, né? Os polemistas, não quer nada, só... Aí o chefe fala assim, isso é medida louvável, contudo necessitamos de providência de efeito mais profundo. Porque sempre aparece um dia alguém na casa espírita em que as brigas e os desacordos terminam com o remédio da humildade e com o socorro da oração. E aí, levanta então o assessor da desordem e ele propõe, se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir que os membros dessas instituições espíritas, que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontar a surpresa desagradável da via pública. Faremos o horário das reuniões, coincida com o lançamento de filmes especiais, com festividades domésticas de data fixa, eu diria com jogo de futebol, não está aqui não. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuem maiores deveres e responsabilidades junto à Assembleia, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. E é interessante esse ponto aqui, só para fazer um adendo. Antes da pandemia, nós viajamos muito aí pelo estado. Essa semana mesmo eu estou em 3 lugares diferentes no estado. E a gente percebia a casa mais cheia. Depois da pandemia, aí muitos lugares que eram bem frequentados diminuiu muito a frequência. Aí conversando, sempre depois tem um lanche, a gente conversa. E o pessoal fala que muita gente está se valendo desse expediente. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra no hospital. E lá tem 250 lugares sentados. E não tinha 20 pessoas. E aí, o fenômeno disso aqui, aí o pessoal abordando, o pessoal, olha, porque estão subindo? Ah, não, eu vejo lá em casa, tem um link. Sento lá na televisão, ponho a pipoca e vejo a palestra, mesma coisa. Estou participando. Imaginemos se todos vocês, e agora não sei se está transmitindo aqui para a internet, ainda não, né? Mas daqui a pouco vai estar, você fala, não, eu vou pegar um link, eu não vou lá não. O centro vai fechar, porque ninguém vem. Havia um palestrante, mais alguém que abre. Né? E eu já cheguei numa casa no interior que estava eu e a presidente. E ela super constrangida, eu falei, não, o Chico Xavier abriu o centro e falava sozinho, quem sou eu aí? Então isso é uma preocupação. Mas aí o chefe fala assim, sim, isso é preciso de trabalho constante, temos que insistir nisso na rotina, que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. Então ele rechaçou aí esse assessor. Aí vem o outro, o da dúvida. E ele diz, as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunica com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta no engano deles próprios, obrigando-os a sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores. E assim, os grupos mediúnicos de estudos não terão confiança em si mesmos para as assembleias e serão incapazes de continuar. Aí o chefe diz, indiscutivelmente o combate aos médiums não pode esmorecer. Entretanto, precisamos de providências mais vivas, mais penetrantes.
E aí levanta finalmente um assessor chamado da preguiça ou da inércia. E ele começa assim: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar o pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, ou seja, não falha, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. Aí o soberano da selva, espantado e a ira, fala assim: onde você quer chegar? Porque é exatamente isso que os espíritas acreditam. Você quer incutir isso neles? Isso é a bandeira deles. E ele diz: deixa eu terminar. Sim, diremos que o Espiritismo, com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo a qualidade, é de fato o roteiro da luz. E aí já o comandante já não se cabia em si, porque ele estava falando tudo que a gente prega e tudo que nós norteamos como apostolado para seguir. E ele acrescenta: mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência pode ser atendida em outras, que tudo deve permanecer como agora está no íntimo de cada criatura, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável, que Deus é bom e justo e sabe esperar, e que todos os serviços e reformas da consciência, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. E desse modo, diremos: deixa para outra encarnação. E aí, uma voz só: até que enfim descobrimos a solução. E todos ouviram e bravaram exclamações: bravo, muito bem, encontramos a solução. É de uma profundidade isso, porque isso não norteia mesmo. E nós temos respaldo, inclusive, no livro dos médios, no livro dos espíritos, nas obras básicas todas. Mas especificamente no livro dos espíritos, a gente sabe que nós temos a oportunidade de reencarnarmos quantas vezes se fizerem necessários até que a gente progrida. Sempre teremos essa oportunidade. A pergunta a ser feita é: onde nós vamos reencarnar? Será que nós voltaremos para cá? Nós estamos em curso a uma mudança do planeta. O planeta como organismo vivo que é, do 4,5 bilhões que Jesus está comandando, até 1,5 bilhões que foi possível a vida humana começar nos primórdios ali do Sargão, como diz a Evolução em Dois Mundos, André Luiz, que já podia se respirar com oxigênio, até então era só anaeróbio, e nós precisamos disso, que são seres aeróbios. Até 200 mil anos que a gente vive em comunidade. Ótimo. Só que esse planeta, ele saiu então do planeta primitivo, ele passa então agora para o planeta de prova e expiações, que é exatamente como nós aportamos aqui. Só que agora, exatamente nesse momento, nós estamos na terceira escala, que é o planeta de regeneração. E para a gente ter uma noção, para a gente ter uma data de quando isso se dá, porque é uma grande pergunta assim: quando é que isso realmente culmina? Tem uma data? Existe um livro, ele é de domínio público, você não vai encontrar, você pode digitar lá, fazer um download, chama Plantão de Respostas, e ele foi dividido em dois,
Você vai encontrar plantão de respostas 1, plantão de respostas 2. Eu vou me valer do 2. Esse livro é um compêndio de um programa de televisão que foi exibido em 1971 pela TV Tupi, onde o Chico Xavier responde perguntas de jornalistas e todo mundo que assistia ali o programa. E esse programa, o Ibope, para a gente saber assim, quanto que é a audiência, eles mensuram quantos televisores estão ligados e quantas pessoas estão vendo. Esse programa ainda não bateram o recorde de audiência dele. A época, em 71, todos os televisores estavam ligados. Pelo número de pessoas, proporcionalmente ao que tem hoje, é maior ainda. Tamanha audiência. E lá, tem uma pergunta de um jornalista para o Chico. Chico, vocês espíritas falam que o planeta, enquanto orbe, progride. E vocês dizem que nós temos uma escala de prova e expiação que a gente vai passar nesse planeta a ser planeta de regeneração. Se isso é verdadeiro, você poderia nos confirmar? E quando é que isso vai acontecer? Essa era a pergunta do jornalista. E o Chico diz assim, olha, o nosso amigo Emmanuel, que está aqui conosco, nos informa que o prazo para a transição do mundo de expiação e de prova para o mundo de regeneração será o ano de 2057, ano em que o Espiritismo completará 200 anos. Ótimo, tem uma data, 33 anos daqui, 33 anos, a jovem ali com certeza vai estar aí, eu com certeza já estou desencarnado e está tudo certo. Tá, mas se tem uma data, quem é que vai ficar ou quem é que pode estar se beneficiando da regeneração? Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele diz assim, ó, a terra esteve, e olha o verbo, esteve, passado, materialmente e moralmente no estado inferior, em que hoje se acha e atingirá sob duplo aspecto um grau mais elevado. Ela chegou a um dos períodos de transformação em que o mundo expiatório tornar-se-á um mundo regenerador. Os homens então serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Ótimo. Mas eu queria me valer da última questão do Livro dos Espíritos, onde um dos mentores de Allan Kardec, que é São Luís, ele vai responder essa questão e eu conclamo a vocês, ao final do nosso bate-papo, ir lá na última questão e lê-la. E não só lê-la, mas meditar sobre ela. Porque aqui São Luís vai apertar mais para a gente ter uma noção de quem se beneficiará da regeneração, ou na continuidade da regeneração. A pergunta é, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Em São Luís, então, vou extrair alguns trechos, porque a resposta é longa. São Luís começa, então, dando um panorama que a gente já viu o que Santo Agostinho fala, né? Ele diz assim, ó, aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. E aí ele vai dizer, então, como que isso ocorrerá. Ele vai dizer assim, essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Opa, começou a desenhar a resposta das dúvidas que nós podemos ter. Existe uma data, 57, existe agora quem começa a habitar.
São Luís está dizendo, olha, vão encarnar, os espíritos que vão encarnar agora, são espíritos já com a noção de bem, a maldade já foi embora, e eles já estão prontos para isso. Então virão novos. Mas a pergunta é, e nós que estamos aqui? Ele vai nos contemplar. Aí ele diz assim, todos vós, homens de fé e boa vontade, que estáis encarnados, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveste semeado. Ótimo, então ele está dizendo assim, olha, nós que estamos aqui, trabalhando com zelo e ânimo, nessa transformação nós vamos plantar e vamos colher. Só que aí ele continua o texto dizendo quem não vai fazer isso. Que é uma informação, e a mim particularmente, é até mais que uma informação, é um alerta. É um alerta para que a gente realmente preste atenção. E ele diz assim, ai dos que fecham os olhos à luz e não querem se modificarem. Preparam para si muitos longos séculos de trevas e decepções se postergarem para as outras encarnações aquilo que deverá fazer hoje. Percebeu? Então, não dá mais, obviamente, aqueles que pretendemos permanecermos no planeta de regeneração, deixa para outra encarnação, não vai dar mais. Porque se assim o fizermos, repetiremos aquilo que nós já conhecemos dos exilados, que capelas que são nós mesmos, que evoluímos lá intelectualmente, mas moralmente não concebemos. E o planeta é tão preparado, viemos bater pedra no início, e hoje nós temos aqui luz, ar-condicionado, toda essa equipe. E o interessante é porque nós vamos ver que mais à frente agora, com a Gênesis, que nós temos função. Se nós optarmos, porque é uma coisa que nós temos que entender. Além da razão, da inteligência e do raciocínio contínuo que nos separa de outros seres vivos, essa é a característica nossa dos espíritos chamados de homens sapiens, são essas três características. Tem uma outra que é soberana, chamada livre-arbítrio. E que Deus, de forma alguma, vai um dia, face a face, falar assim, não, eu te impedi de fazer algo. Não, ele não vai impedir. O livre-arbítrio nosso em não querer ou postergar ou deixar para outra encarnação, perfeito. Nós temos todo o direito e Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Então, estamos criados aí, ó. Nós vamos evoluir infinitamente, não para, não tem pressa. Agora, nós temos que estar conscientes de que esse livre-arbítrio fala assim, deixa, eu vou cuidar disso, está difícil demais, esse parente meu, esse marido, essa mulher, esse filho, esse emprego, esse centro espírita, qualquer coisa que você coloque lá, essa depressão minha, assim mesmo, eu vou tomar remédio, não vou fazer nada, não vou fazer filantropia, nada, nessa ansiedade minha, não vou ficar batendo perna, brigando todo. Minha maledicência, enfim, todas as nossas gatilhos mentais que nós justificamos, não, só si mesmo. Quero mexer nisso. Deixa. Então, na Gênesis, no capítulo 18, no item 6, ele vai corroborar o que a gente já falou. Começa Kardec falando, tal período de transição em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade, essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente com a idade viril, o é da juventude.
Ou seja, ele está dizendo, o planeta evolui como a gente, que nasce ali pequenininho, cresce, tem a fase de adolescência, juvenil, adulto e a velhice. O planeta chegou na fase de maturidade. Está dizendo isso para nós. Ele passou da fase viril, da juventude e está na adulta. O planeta, enquanto Terra. E aí ele diz assim, olha, com esse crescimento, quais as mudanças? Que a gente tem a concepção, está tendo uma guerra ali, vai ser isso, vai ser aquilo. Ele diz, não. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. E quando ele diz universal, nós já tivemos aqui com um estudo trazendo um novo rumo de regeneração do Manuel Filomeno de Miranda, a gente mostrou aqui para vocês, na época do estudo, que no plano espiritual, os desencarnados, eles já fizeram a separação do joio e do trigo. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, ele explica, só para a gente recordar isso rapidamente, nós fizemos uma palestra disso aqui, desse tema aqui. Ele vai explicar, esse livro tem 3 anos só, né? Ele começa falando da Covid-19, e ele vai dizer que no plano, então, ligado ao planeta Terra, todas as colônias espirituais, de espíritos ainda resistentes ao mal, é feito, então, aí ele fala lá da Santa Maria Santa Isabel de Guadalupe de Portugal, aí ele passa, né, tá ele, Eurípides Barçanufo, Zé de Menezes analisando esse quadro, ela joga uma rede, os espíritos seguram, e aqueles que imantam e ficam presos é porque, de coração, eles realmente querem renovar, querem melhorar, e eles são mantidos. E os outros que não, só de boca para fora, que quando chega toda aquela equipe, eles começam a gritar, me salva, socorro, meu Deus, não sei o que, pedindo ajuda. E os outros ficam. E Eurípides Barçanufo explica o fenômeno aí e fala assim, bom, e esse pessoal que for aqui, eles são translocados. E aí ele começa a narrar guindastes, máquinas lá do plano espiritual, removendo a gleba de terra e levando para um planeta primitivo. E a gente vai ver essa colaboração exatamente aqui agora. Porque a gente continua no item 20, no mesmo capítulo 18, ele vai falar que a geração, então, que desaparece, que somos nós, em tese, que aqui estamos, nós estamos no meio da transição. Ah, quando é que vai? Nós estamos na transição. Quem ainda nos despertou, falou, então, seja bem-vindo. Quando é que é a transição? Agora. Nós somos espíritos da transição. A geração que desaparece, que somos nós, levará consigo seus erros e prejuízos, se não trabalharem. E a geração que surge, retemperada, e em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá no mundo ascensional, movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. E aí, ele fala uma coisa que a gente acabou de falar. Para que na Terra sejam felizes os homens na transição, precisa somente que povoem espíritos bons, e aí vem um detalhe, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedicam. Ou seja, os desencarnados, segundo Manuel Filomeno de Miranda. No rumo do mundo de regeneração, pega este livro e leia, por favor. Já foi feito. Então, os desencarnados já, ó, beleza. Só está restando a gente. A hora que nós desencarnamos, está feito o negócio. E aí ele diz assim, bom, e quando a gente desencarnar? Nós vamos ter a mesma coisa que o Manuel falou dos desencarnados. Olha o que diz ele, no item 27. Os que não
irão espiar o endurecimento de seus corações, uns no mundo inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que haja adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Ou seja, nós vamos sair aqui missionários. Se a gente postergar e deixar para outra encarnação aquilo que nós conhecemos e temos que executar, ótimo. Livre-arbítrio, está tudo certo, ninguém vai criticar isso. Só que a gente vai saber o que nós vamos ser. Vamos ser missionários. Porque aí você vai chegar lá, os caras estão comendo uma carne que está por descendo, você fala, põe um salzinho aí, salga, você vai levar em conhecimento. E é assim mesmo que vai acontecer, e é assim que está acontecendo. Então aquela história de deixar para outra encarnação que eu vou reencarnar aqui, esquece. Está aqui, ó, em 3, 4 horas, qualquer hora você pegar, só vai encarnar agora espíritos bons. E se a gente pudesse, então, olha aqui, ó, olha, aí ele continua, substituir ilusão, espíritos melhores. Olha, outro livro. Falei do Evangelho, falei do Emmanuel, estou falando da Gênesis. Substituir ilusão, espíritos melhores que farão reine, e seu reino a justiça, a paz e a fraternidade. Então, esse processo ele continua ainda, no mesmo item 27. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Vou ler onde está, se você não estiver querendo ler muito, você vai lá direto. Pega a Gênesis, capítulo 18, item 27. Tem uns itens assim, ó. Vai lá no 27. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Por isso a gente vê tanta confusão. Porque todos que estão encarnados, foi aquele da rede. Aqueles espíritos estavam lá. Para não falar assim, olha, não tive oportunidade, Deus deu. Por isso está vindo tanta gente. Você liga a televisão, é pai matando filho, filho matando pai, estuprando não sei o quê. É isso. Por isso as duas fases se confundem. As duas gerações estão aí. E do lado, menina lá entrando na frente, cuidando do planeta, querendo melhor coisa. As duas, é só a gente ver como que tá as coisas. É só você ler uma noticiário. Aí, ó, colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de um e a chegada do outro, já se assinalando cada uma no mundo pelas caracteres que lhes são peculiares. Então não resta para nós nenhuma dúvida, ou não deveria restar para nós nenhuma dúvida a respeito disso. É um momento que nós temos que entender, temos que compreender e não devagar pensar assim, nossa, mas quando que vai acontecer isso? Será que não vai ter um milagre? Já está acontecendo. Assim como não se percebeu, segundo Eurípides Arsinov lá no livro, explicando lá o processo, aí eles perguntam assim, mas essa terra vai ser levada, essa gleba de terra, para um planeta lá, e o pessoal eles não vão se dar conta de que está sendo translocado. Eles nem sabem o que vai acontecendo. Quando eles chegarem lá, no planeta primitivo, eles vão ver o que aconteceu. Nós não estamos dando conta de que a gente está no epicentro da transição planetária. Nós estamos pensando assim, vai descer, vai abrir uma nuvem, Jesus vai descer, né? E aí vai sentar num trono, ó, esse aqui, esse de cá, esse de lá, que a gente pensa nisso, né? Biblicamente assim, não. Não é assim, a gente já está fazendo isso. E está aqui os textos. Ele está gravado, depois vocês pegam a referência e vão lá, com calma, tá? Mas eu queria também meditar numa outra questão das oportunidades que nós temos para fazer isso. André Luiz estava conversando com Manassés, lá em Missionários da Luz, é que ele relata isso. Manassés, ele era coordenador
de um laboratório onde se fazia as maquetes do corpo espiritual dos espíritos que iam reencarnar. Então eu vou reencarnar, eu vou lá, desenho meu corpo, eu quero um corpo assim, assim, assado e tal. O espírito ali discutindo. E o André Luiz está lá aprendendo, chega uma moça e falou assim: Manassés, eu vi a maquete do meu corpo e eu queria mudar. Porque na outra encarnação eu fui muito bonita. E eu falhei por ter um corpo bonito e usá-lo indevidamente. E eu não queria, de novo, ter que ceifar uma oportunidade. Então você poderia dar uma indicação, um endócrino, em que a medicina da Terra não pudesse retificar. Tudo bem, o Manassés anota lá, atende, e o André Luiz ali. Aí chega um outro, né? O Reinaldo chega e fala assim: ó, Manassés, está tudo certo, eu vou reencarnar, semana já está preparada, eu já estou indo, muito obrigado por tudo e tal. E aí o Manassés fala assim para ele: olha, não me volte aqui antes dos 70 anos e chegue como completista. E aí ele vai embora, e o André Luiz, como bom perguntador que era, que é no livro, ele pergunta o tempo todo, fala assim: Manassés, o que é completista? O completista é o nome que se dá aqui no nosso lar para os espíritos que planejam a reencarnação, os tópicos todos, e cumpre todos os tópicos lá na Terra e volta. Ele é completista. Então todos aqueles que fizeram suas metas, seus objetivos, vão lá, executam e voltam. Aí o André Luiz falou assim: mas todo mundo é completista, não é não? Porque o André Luiz estava convivendo com pessoas que estavam lá sendo preparadas para reencarnar 50, 100, 150 anos. Esse mesmo que perguntou para voltar como petista, ele tinha mais de 50 anos nas câmaras de retificação ali, que é a câmara que, onde acolhe os espíritos que chega da região umbralina e vai para lá. E ele orientava os espíritos, dava palestra, aconselhava, dava passe, treinava outros trabalhadores. Ele próprio treinou o André Luiz muitas vezes, ficou com ele em plantão. E ele falou assim: mas não é possível, Manassés. São muitos anos de treinamento. Eu fui médico na Terra, não fui treinado muito e fiquei bom, fiquei expert na minha profissão. Fazia de olhos fechados. Então ele tinha ideia que todos seríamos, né, pela formação que nós temos, pelo tempo de dedicação que nós somos formado, burilado lá dentro, que a gente não erraria. E aí eu vou passar então a ler qual foi a resposta do Manassés para André Luiz a respeito disso, para a gente terminar. Então ele diz assim: André Luiz, em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos pela terra, fazendo alguma coisa de útil para nós, para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais das possibilidades que são treinadas aqui. Em muitas ocasiões, André, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores. Tendo o conhecimento que temos aqui, que degrada nossa inteligência e embrutece o nosso coração. E muitas vezes chegamos aqui pior do que saímos. E eu estou no momento da vida, quanto mais anos você vai fazendo, mais você pensa. Eu estou com 62, vou para 63. Então eu estou num balanço, fazendo balanço, e eu percebi de tudo que eu tenho e que eu adquiri de conhecimento na doutrina espírita, eu desperdicei, não foi 80%. De coração. Se eu coloco hoje, eu até falo assim, eu já tenho uma lista, a hora que eu chegar do outro lado, não precisa perguntar não, está aqui, ó.
que o depoimento já está pronto. Muitas coisas eu não tenho mais oportunidade de retificar. Como diz o Chico, não dá para voltar atrás. Outras eu tenho muita dificuldade, já identifiquei, e tenho muita dificuldade hoje de contar com o coração alheio para me perdoar e poder aproximar. Mas o grande despertar, e hoje eu só faço isso, eu faço só, me dê 20 anos pelo menos. E eu sempre falo assim, eu não estou pronto para desencarnar. E hoje não. Para tentar nesses 20, 25 anos, se eu puder, e aí eu conto com a genética, né? Meu pai, eu tenho pai e mãe, vivo 88, 85 anos, meu avô morreu com quase 100. Então, assim, tentar com esse despertar, exatamente disso, de conhecer, mas não se preocupar, vir falar, estudar, mas deixa para lá, deixa para outra encarnação. Então, principalmente, eu estou vendo umas carinhas muito novinhas, né? Os corpos novinhos, chegando aqui agora no planeta. Não faça isso. Não faça a minha trajetória de vida. Não, definitivamente não vale a pena. Emmanuel tem uma frase que ela é muito impactante para a gente. E que quando você começa a meditar nisso, é muito profundo o que ele diz. Ele diz que na vida nós temos minutos de prazeres para séculos de sofrimento. Minutos de prazeres para séculos de sofrimento. E quantas vezes nós temos uma palavra, um ato, um gesto, que nós repetimos várias vezes, plantando ali, e não nos damos conta. E as pessoas às vezes estão gritando para a gente. Você está me ofendendo, você está fazendo isso, não está bom isso, não está bom aquilo, e a gente não se dá conta. Porque a gente quer ter razão. Mas o dia que é conosco, aí nós nos damos conta. E é o que está acontecendo comigo agora. Agora é comigo. Eu estou na fase da colheita. E a colheita sempre é com choro e dor. E a semeadura sempre com sorriso e leve. E para mim demorou chegar a colheita, mas chegou. E eu agradeço todo dia, venho, né, como vim aqui agora, já nasce para cá, meditando nisso. Eu tenho hora que eu fico assim, gente, eu não vou dar conta. Aí eu lembro do que eu fiz. Falei assim, não, eu tenho que colher. E hoje o meu clamor é só um. Que eu aceite, com dignidade, com renúncia, colher. E dói, e machuca, e você chora, e você está num deserto. Não é fácil. Então não postergue, não se valha mais a partir de hoje, deixa para outra encarnação. Primeiro que nós não vamos ter lá. Segundo, como diz Manassés, é desperdiçar muito das oportunidades que nós aprendemos. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos oriente e nos dê evidência e clarividência para seguir aquilo que temos que seguir. Muita paz.